Então, olá pessoal, mais uma aula de geografia e hoje nós vamos falar sobre as relações de trabalho no campo brasileiro, as relações de poder e também sobre o agronegócio. Preste muito bem atenção na aula de hoje, porque praticamente não existe prova do Enem sem este assunto. Aliás, este assunto é tão importante que nos últimos anos tem sido justamente o espaço rural brasileiro que tem salvado a economia. O Brasil vive nos últimos anos um processo de desindustrialização. Desindustrialização que é quando a indústria diminui de tamanho, enquanto que o campo, as atividades agrícolas e não agrícolas que acontecem no campo estão num processo de expansão. Então, muito cuidado nessa aula de hoje, ela é inclusive importante até mesmo para uma possível redação na prova do Enem, tá certo? Então, vamos começar sabendo o que é o agronegócio. Então, o agronegócio é o conjunto de atividades econômicas ligadas ao campo e também à própria indústria, quando a indústria produz bens que são usados pelo campo, também faz referência ao que nós chamamos de agronegócio. Então, o agronegócio ele não se limita apenas aos negócios do campo, mas também aos negócios da cidade, aos negócios do meio urbano que produzem bens necessários para a manutenção e para a prática da agricultura. É isso que nós chamamos de agronegócio. Uma outra coisa muito importante você saber é quais são os fatores que o Brasil possui que facilitam o nosso imenso potencial. Então, se ligue nisso daqui, ó. Fatores que facilitam o potencial agrícola do Brasil. Em outras palavras, o que é que nós temos para sermos uma potência agrícola? A primeira questão é justamente essa da extensão territorial do Brasil. Nós somos um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Mas não é só o território grande, é porque além do território ser grande, nós ainda temos uma diversidade climática muito grande. Inclusive na sala de aula nós já estudamos os climas brasileiros. Nós estudamos esses climas e nós vimos o quanto eles têm algumas características parecidas, mas também o quanto eles são semelhantes. Então quer dizer o seguinte, que cada produto agrícola pode ser produzido, pode ser plantado em um determinado tipo de clima. Além disso, o Brasil tem uma grande disponibilidade de água. Há quem diga que o Brasil tem aí 12% da água doce do mundo. Então você tem território gigantesco, uma diversidade de climas, água disponível e, como se não bastasse, nós ainda temos solos férteis, que vou mostrar o mapa de solos do Brasil daqui a pouco. Além de ter solos férteis, como é o caso aí da terra roxa, aquela terra que predomina principalmente no sul do Brasil, parte do sudeste e também no centro-oeste brasileiro, que essa terra ela tem origem vulcânica, como a gente também já estudou em sala. O Brasil tem uma longa tradição agrícola. Se a gente for pegar a colonização do Brasil, nós começamos aí com o extrativismo vegetal do pau-brasil, depois nós tivemos cana-de-açúcar, juntamente com a cana-de-açúcar, pecuária, aí nós tivemos o café. Então o Brasil é realmente um país que tem uma grande tradição agrícola. E isso, de uma certa maneira, facilita essa produção e também acesso a mercados. Mas vamos nos ater aqui, por enquanto, à questão do solo mais fértil, tá certo? Solo fértil, como é o caso do solo da chamada terra roxa. Eu vou mostrar aqui agora para vocês os principais solos do Brasil, tá certo? O mapa dos solos do Brasil. Então, você observa o mapinha aqui e veja o seguinte, que analisa o mapa juntamente com esse quadro. O que é que você deve estar observando? Que os solos que estão representados pela cor verde, pela cor mais amarelada e também eu vou chamar isso aqui de um rosa choque, esses solos, como a gente observa aqui, olha só o verdinho, certo? Olha só aqui, esse rosa choque, são solos que têm aí de média a alta fertilidade. Então significa dizer que nós podemos utilizar esse solo voltado para a produção do
agronegócio. Eu vou mostrar para você também agora um quadro, na verdade, um textinho rápido sobre os solos do Brasil. O ideal é que você veja no notebook ou até mesmo no computador, porque a imagem fica melhor de você ver. Então, vamos aqui caracterizar rapidamente os solos do Brasil, ou os solos mais férteis que o Brasil possui. Então, nós temos a chamada terra roxa, de origem vulcânica, não que o Brasil tenha vulcão atualmente, já estudamos isso também, no passado geológico do Brasil, né? Derramamentos basálticos. Nós temos também o solo de Massapé, que é o solo localizado sobretudo na zona da Mata Nordestina, onde foi historicamente aí plantado a cana-de-açúcar. Você tem também o solo chamado de salmourão, e eu quero chamar a atenção para esse daqui, ó, os solos aluviais. Esses solos aluviais são aqueles solos que ficam no leito do rio e também na área que a gente chama de várzea. Várzea é aquela área que fica alagada quando o rio transborda. Essas áreas e solos aluviais, elas também são muito boas para a agricultura. E agora precisamos saber quais são os principais produtos do agronegócio brasileiro. Certo? Então, anota aí, principais produtos do agronegócio brasileiro. Historicamente falando, todos vocês sabem que o Brasil é um país que tem a maior produção de açúcar do mundo. Antigamente, no Brasil colônia, a maior produção de açúcar era no Nordeste. Nas últimas décadas, a maior produção de açúcar é encontrado sobretudo no estado de São Paulo. Pasmem. Cidades como Ribeirão Preto, tá aqui em cima, ó. E aí também cidades como Bauru, e também cidades como Piracicaba são as cidades brasileiras que mais produzem cana-de-açúcar. Lembrar que antigamente era no Nordeste, mas hoje em dia é na região Sudeste, sobretudo no estado de São Paulo. O estado de São Paulo produz pouco mais da metade da cana-de-açúcar. Mas não para por aí não. Você também lembra que o Brasil se destaca na produção de café. A produção de café aí já está numa área mais diversificada, porque você tem Minas Gerais, Espírito Santo e também em São Paulo. São os 3 estados que são grandes produtores de café. Então você observa que a região sudeste não tem um grande potencial industrial, é onde está instalada a maior parte da indústria brasileira, mas também tem um cinturão agrícola, é uma região agrícola também muito importante para você saber, né? E aqui eu coloquei um mapinha com alguns dados. Olha só, Minas Gerais produz 52% do nosso café, o Espírito Santo 26%, o estado de São Paulo aí 8%. E aqui do lado, por onde é que são exportados esse café? Quais são os portos que são exportados o café brasileiro? Paramos por aí não? Por aí não. Ainda temos a grande produção de laranja, que é produzida principalmente, mais uma vez, pasmem vocês, na região sudeste. E para ser mais específico, você tem aí grande produção de laranja no estado de São Paulo. Beleza? Cidades como Matão, Araraquara, Bebedouro e também São José do Rio Preto, localizadas sobretudo aqui na porção mais norte do estado de São Paulo, são cidades que produzem grande quantidade de laranja. E aí um detalhe importante também você saber é que eles não ficam só na produção de laranja, não. Eles também fazem suco. Então, como o texto aí está dizendo, estas cidades abrigam, além de pomares, grandes indústrias de suco de laranja e são responsáveis pela posição de liderança brasileira nessa área. O Brasil é o maior exportador mundial desse produto, beleza? Então, aqui os principais produtores de laranja no Brasil.
Eu vou mostrar uma coisa importante para você, que é o ranking da produção mundial. O que é que o Brasil mais tinha exportado até o ano passado, no ano de 2019? Olha só, cana-de-açúcar, o Brasil é o maior produtor e também é o maior exportador. Café, como a gente estava falando anteriormente, também primeiro produtor e também o primeiro exportador. Suco de laranja, também falamos anteriormente, primeiro em produção e também primeiro país em exportação. Aí você tem soja em grãos, nós somos o segundo maior produtor e o primeiro maior exportador de soja. Nós perdemos aí na produção para os Estados Unidos, mas em compensação nós somos o maior exportador. Aí também se destaca a questão da carne bovina, nós somos o segundo maior produtor de carne bovina e o primeiro maior exportador de carne bovina do mundo. Destaque também para a carne suína, carne de porco. Nós somos o quarto maior produtor e também o quarto maior exportador de carne suína, principalmente para mercados como a China. Por isso que é importante também ter boas relações com a China. Nada de coronavírus, pessoal. Até mesmo porque isso não faz sentido. Professor, e quais são as áreas, quais são as regiões brasileiras que mais produzem grãos no Brasil? Você tem, olha a coincidência, não é à toa, viu? Olha só, o Centro-Oeste brasileiro, a região Sul, a região Sudeste, Nordeste e Norte. Então, são as áreas que mais produzem grãos no Brasil. Não é à toa, isso está diretamente relacionado ao quê? Ao solo. Perceba que as áreas que mais produzem os gêneros do agronegócio brasileiro são justamente aquelas áreas situadas onde? No chamado solo vulcânico ou a chamada terra roxa. Não é por acaso, tá certo? Professor, quais são os dados econômicos importantes que eu posso justificar numa possível redação a importância do agronegócio para a economia brasileira? Então, vamos agora mostrar a importância do agronegócio para o Brasil. Ó, o agronegócio emprega aí 19% da população economicamente ativa. O agronegócio corresponde a 48% das exportações brasileiras, ou seja, quase a metade das coisas que o Brasil exporta, quase metade das coisas que o Brasil vende para outros países, está ligado ao agronegócio. Em 2016, o Brasil teve um saldo comercial de 72 bilhões de dólares com as exportações do agronegócio. E aí, segundo alguns dados, e esses dados variam um pouco, o agronegócio contribui com cerca de 21, 22 ou até 23% do PIB brasileiro. Então, realmente, a economia brasileira nos últimos anos, como a gente começou a aula dizendo, tem sido mantida pelo agronegócio. Então, professor, quer dizer que o agronegócio é importante? Sim. Mas ele é mil maravilhas? Não. Nós podemos fazer várias críticas ao agronegócio. Entre essas críticas, aqui estão as principais. Ó, a questão do desmatamento, o que vai provocar uma redução da fauna e da flora, portanto vai diminuir a biodiversidade brasileira, vai diminuir o patrimônio genético brasileiro. Esse desmatamento faz com que os rios fiquem assoreados. Assoreamento dos rios, que é quando os rios diminuem sua capacidade de armazenar água, porque eles vão lá e vão desmatar a chamada mata, galeria ou mata ciliar. Então vai cair sedimentos no rio, ele vai ficar mais raso. Uma outra coisa importante, negativa, infelizmente, do agronegócio, olha só, tende a diminuir também as áreas de preservação ambiental. E também, logicamente, aí vai ter impacto sobre os biomas brasileiros. Isso que eu vou mostrar agora também é muito negativo. Olha só, as pastagens,
ocupam 170 milhões de hectares no Brasil, enquanto que as lavouras ocupam aí 70 milhões de hectares. Um outro problema dessa questão da agricultura é que a agricultura consome muita água. Se você for dividir, isso é outra coisa importante que você saiba, se você for dividir consumo de água por setor, pegar agricultura, indústria e o consumo humano, a agricultura consome 70% da água no mundo. A indústria consome 22% da água do mundo e nós apenas 8% da água. Então, a agricultura, além de todo esse impacto ambiental, de devastação do ecossistema, também é um grande consumidor de água. E lembrar para você que os produtos agrícolas, eles valem menos do que os produtos industriais. E os produtos industriais, eles gastam menos água e são mais valiosos. Inclusive, recentemente, na divulgação do vídeo sobre a reunião do dia 22 de abril desse ano de 2020, Paulo Guedes ele falou uma questão interessante, que é o seguinte. Ele diz, os caras, por exemplo, os europeus, eles têm que abandonar a agricultura, porque eles não têm uma área grande o suficiente, eles não têm água suficiente também para produzir bens agrícolas, então eles devem comprar da gente. Isso é uma visão do ministro da Economia brasileira. Então, tem aí essa questão do grande consumo de água. Para por aí não. Quanto mais forte é o agronegócio, infelizmente, o que é que tem acontecido? A agricultura familiar tem diminuído, não de importância, mas os números de propriedades da agricultura familiar têm diminuído. Uma outra coisa, esse agronegócio no Brasil tem aumentado os conflitos sociais no campo, porque muitas vezes o agronegócio invade terras indígenas, invade também as terras, como a gente falou ali das áreas de preservação ambiental, invadem os quilombos. E esse agronegócio, ele é feito através da mecanização do campo. Então isso vai provocar o quê? Isso vai provocar o desemprego estrutural, guarda esse nomezinho, desemprego estrutural, e também esse desemprego, por sua vez, vai provocar o êxodo rural. Isso, por sua vez, vai provocar a urbanização descontrolada do Brasil e vai contribuir para o processo de favelização das cidades brasileiras. É chocante ver também essa questão da qualidade do trabalhador rural brasileiro. Eu me lembro que na aula de agricultura anteriormente, eu mostrei o cortador de cana de uma cidade aqui no Brasil, que ele ganhava muito pouco. E eu peguei agora um trecho de um livro do Sistema Uno que diz o seguinte: o corte manual de cana-de-açúcar exige um enorme esforço físico. Para que os boias frias consigam colher 9 toneladas de cana, são necessários mais de 3.000 golpes de facão, acompanhados de igual número de flexões, para ganhar R$30 por dia. Então, nessa perspectiva, o agronegócio brasileiro ainda continua sendo muito cruel. As relações de trabalho no campo, elas continuam sendo muito cruel. Você já pensou o que é fazer 3.000 flexões por dia para cortar cana de açúcar e ganhar R$30 por dia trabalhado? Então, nessa perspectiva, o agronegócio brasileiro ainda lembra muito o Brasil colonial. Sim, para lembrar, fique em casa e estude em casa.